E aí, jovens, como que vocês estão? Bem-vindos a mais um culto nosso, OC Youth. Eu estou aqui acompanhado pela Esther Duran. Dá um oizão aí pra galera. Tudo bom? Boa noite. Qual, Sejam bem-vindos. qual mensagem está no teu coração para compartilhar com eles, Esther? Tô brincando. Gente, olha, hoje vamos ter mais um momento de louvor, vamos ter palavra. Talvez você está sentindo que algo está diferente e você não sabe o que. É que normalmente eu tô sentado lá e ela tá sentada aqui, mas ela é mais baixinha, aí deixa eu ver mais do ossinho. Mas gente, espero que vocês estejam bem. Coloquem aí hashtag, nosso hashtag vocês sabem. Se você é novo aqui, então bem-vindo a esse momento. Vamos ter um momento de louvor agora. Vamos convidar a presença do Senhor. E independente de onde você estiver, eu quero que você prepare o ambiente. Amém? Porque temos um momento especial para viver essa noite com o Senhor. E talvez por enquanto não estamos juntos fisicamente, mas o Senhor está procurando aqueles cujos corações e espíritos estão unidos, independente da distância. Como Paulo sempre escrevia para as igrejas, quanto ele desejava ver eles, mas mesmo na distância, ele estava lá, eles estavam se reunindo para receber essas palavras, e é justamente isso que o Senhor está fazendo nessa noite, ao redor do Brasil e das nações. Amém? Então, onde você estiver, eu te convido a fechar seus olhos. Vamos esquecer de tudo que está ocupando espaço nas nossas mentes e vamos colocar o nosso foco plenamente no Senhor agora. Deus, te louvamos, preparamos o ambiente para ti. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu és o único motivo que me fez chegar. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. La
só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar seu coração. Mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Eu estou voltando
essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Só você. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim, eu sei. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Só você. E nada mais. Leva-nos a essa primeira essência, Senhor, como da primeira vez, para que todas as vezes que nós te adorarmos sejam única e exclusivamente a Ti, e nada mais, como se fosse a primeira e a última vez. Leva-nos a esse lugar onde nada mais importa senão você. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém, Senhor, te adoramos, exaltamos o Teu nome. E nós preparamos os nossos corações para receber a Tua palavra nessa noite. Nós cantamos e entoamos esses louvores, porque estamos apaixonados por Ti, Jesus. E queremos mais, temos fome por mais, temos sede por mais. Queremos voltar e
e não apenas voltar ao primeiro amor, mas permanecer completamente apaixonados, incendiados de amor por Ti, Pai. Amém. Que essa chama nunca venha se perder, que nós possamos ser uma geração de jovens unidos, que fortalecem uns aos outros e levantam uns aos outros. Amém, Jesus. Que hoje nós possamos entender a mensagem que o Senhor tem preparado para estar escrita, ser escrita em nossos corações. Amém. Te adoramos, te exaltamos e levantamos o Teu santo nome. Amém, amém, glória a Deus, jovens. Tempo abençoado, né? Glória a Deus. Amen, amen. Coming back to the heart of worship, voltando ao coração, né, da adoração. Gente, eu estou aqui esperando a produção me dar um sinal, né? O pastor Lucas está aqui, como sempre, para dar para vocês os recados enquanto a gente arruma aqui o espaço para começar com a nossa palavra e tal. Daqui uns 30 segundinhos eu vejo vocês. Por enquanto, pastor Lucas está com você. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Lucas, como já foi apresentado. Tenho um prazer imenso estar aqui com vocês, passando alguns recados, algumas informações da nossa igreja, da Online World Church, uma igreja sem fronteiras, uma igreja que está disposta a abençoar a sua vida onde quer que você esteja. Basta você fazer seu cadastro, fazer parte desse ministério. Nós temos líderes capacitados pelo Espírito Santo de Deus para cuidar e direcionar vidas ao altar do Senhor. Assim, a maturidade, o conhecimento da palavra pode chegar até a sua vida e lhe forjar a um crescimento espiritual e ter lindas experiências com Jesus Cristo. Todos os domingos, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui na OC Youth, com o nosso querido David Mateucci. Você que está vindo pela primeira vez, que se deparou com esse vídeo e assim deseja fazer parte desse ministério, dessa igreja, faça o seu cadastro. Sabe aonde conseguir? Você pode conseguir fazer seu cadastro no www.crisduran.com.br/ouce. Você vai encontrar uma janela, preenche o cadastro e uma pessoa da nossa equipe estará entrando em contato com você. A partir de então, você vai receber todas as informações e o link para poder participar ao vivo da OC Youth todos os domingos às 19 horas. O nosso querido David Mateucci é o líder dos jovens da nossa igreja. Para quem não conhece o ministério dele, acompanhe, siga lá no Instagram, participe dos cultos, dos devocionais que ele faz pela manhã, estudos bíblicos para abençoar a sua vida. Além disso, quem admira o ministério do David, você sabia que ele tem uma música muito bonita no Spotify? Nas plataformas digitais, escolha a plataforma de sua escolha preferida e ouça muitas vezes e compartilhe o chamado, uma música linda que Deus ministrou na vida do nosso querido David Mateucci. E em breve tem um EP saindo, já no forno, quentinho, para abençoar a sua vida. Não é verdade, meu querido? É com você a partir de agora e que essa palavra possa abençoar o seu coração. A paz para todos. Pastor Lucas, muito obrigado. Gente, a música é Seu Chamado. Mas muito obrigado, pastor. Gente, que prazer estar com vocês aqui mais uma semana para, pela graça do Senhor, poder alimentar vocês com aquilo que eu tenho recebido como alimento de parte do Espírito Santo. Eu queria convidar vocês nessa noite a realmente prestar atenção a cada palavra que vai ser ministrada. E se você é novo aqui, bem-vindo ou bem-vinda. Eu sempre falo disso e mais uma vez eu falo que o nosso propósito aqui dentro do OC Youth, Online World Church Youth, não é apenas encher uma parte da sua semana com uma atividade cristã, para que você não esteja indo para festa, para que você não esteja fazendo coisas do mundo. Esse não é o nosso objetivo. Obviamente, glória a Deus, poder sim ter um momento de comunhão entre cristãos e você ter um tempo onde você não
está sendo exposto às coisas do mundo, né? Glória a Deus. Mas o propósito aqui não apenas é criar uma distração para os jovens, mas ao contrário, é levantar e equipar os jovens para irem carregando uma mensagem de vida, para os jovens conhecerem essa mensagem e poderem ser enviados até as nações para pregar as boas novas de Cristo, pois temos uma missão em comum, e essa é fazer discípulos das nações. Essa missão em comum é pregar o evangelho, é viver o ID. Então, eu estou indo, eu tenho certeza que eu irei para as nações, que eu irei carregar essa mensagem, e a minha pergunta é, você vem conosco? Você vem comigo? Se você vem, então coloca a hashtag eu irei, pois esse é nosso hashtag. E, gente, estamos na 4ª ministração dessa série, né? O verdadeiro evangelho. O evangelho que vocês podem estar assistindo várias vezes essas mensagens que vocês ouviram durante essas semanas, para justamente vocês poderem dominar essa mensagem do evangelho. E nós falamos sobre, na primeira semana, nós falamos sobre o quê? Intimidade que foi perdida. Então nós aprendimos sobre nossa velha natureza, a nossa velha condição, aquilo que nós éramos, que era pecadores que mereciam a morte e que nós estávamos precisando de um Salvador, estávamos precisando de alguém que iria nos restaurar e restaurar a intimidade que nós tínhamos, que Adão e Eva, né, no começo tinham com Deus. E na segunda mensagem aprendimos sobre a justiça de Deus. Então, como Deus fez para nos justificar, para que nós possamos entrar de novo a ter essa intimidade com o Senhor. E nós aprendimos por que mesmo Jesus precisou morrer na cruz. A semana passada nós aprendimos sobre uma das minhas coisas preferidas, sobre o qual falar, sobre a verdadeira graça. Nós aprendimos sobre uma graça que nos transforma, uma graça que nos ensina, uma graça que nós recebemos gratuitamente, mas temos uma responsabilidade para viver uma vida debaixo da graça do Senhor. E justamente isso nos leva à palavra que vamos receber hoje sobre sua nova vida. Então você era uma velha criatura. Você precisava de um Salvador, a justiça de Deus veio, te deu uma graça, te deu a graça. E hoje você pode viver de uma nova forma. E você precisa entender que nós fomos chamados a uma vida com Deus, não de uma forma passiva, mas sim de uma forma ativa. Então essa nova natureza que nós temos não é uma natureza passiva. Nós aprendimos um pouquinho sobre isso a semana passada, que nós recebemos a graça, mas o nosso dever é multiplicar os talentos que foram colocados nas nossas mãos. O nosso dever é produzir bons frutos. E aí onde eu te pergunto, você olhando para a vida que você vive hoje, você olhando para aquilo que deveria ser sua nova natureza, eu te pergunto, você tem vivido o seu chamado para Cristo de uma forma passiva ou ativa? Faça essa pergunta para você mesmo. Se pergunte, será que eu tenho sido passivo nessa graça? Será que eu tenho sido passivo naquilo que eu recebi? Ou será que eu tenho sido ativo? O que significa, Davi, isso? Bem, hoje nós vamos aprender como viver uma vida ativa no Senhor. E antes de ler aqui a Bíblia, eu queria começar com uma oração. Amém? Então, se você puder fechar seus olhos. Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa mensagem. Pai, eu peço que você, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, venha abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para poder ver e para poder ouvir, Jesus, aquilo que tu, ó Deus, quer que nós vejamos e ouçamos nessa noite. Pai, eu peço que você venha remover toda distração que queira roubar essa mensagem, pois hoje esses jovens irão receber passos práticos para viver o chamado que você tem nos dado de uma forma ativa. No nome de Jesus. Amém. E é isso, jovens. Eu quero dar para vocês 3 passos completamente práticos, porque a teoria, né, entre aspas, a teoria do evangelho é muito linda. É incrível, a melhor mensagem que a humanidade poderia ouvir.
Mas não é apenas teoria. Não é apenas uma teoria. É algo que nós precisamos aplicar. Existem passos práticos para nós vivermos nessa nova natureza. E hoje você vai receber esses passos práticos nas tuas mãos para você poder viver o teu chamado à santidade. Então, olha o que a Bíblia diz em Efésios 4, 22 a 24. Eu sempre motivo vocês a estar escrevendo esses versos para você poder estudar eles durante a sua semana, amém? Mas lembrando que todas as manhãs, segunda-feira, começando de segunda até sexta, nós temos nosso tempo de devocional. E, gente, sim, estou começando a gente está fazendo isso no Instagram Live, mas agora a gente vai fazer de um formato de podcast no YouTube, também no Spotify, nas plataformas, para que você, independente de onde você estiver e qual seja o horário, você possa ouvir e receber desses devocionais diários para você alimentar a sua fé. E hoje vocês vão entender a importância disso. Então vamos ler aqui em Efésios 4, 22 a 24. Amém? Olha o que diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então ele está falando do velho homem, vocês aprenderam algo. Vocês foram ensinados. Vocês lembram que a graça nos ensina? Se você não sabe do que eu estou falando, semana passada falamos sobre isso. O que a graça te ensina? A fazer o quê? Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, primeiro que eu quero te falar é que Paulo não diz nesse verso que o velho homem foi retirado de você. Mas sim, o que ele está falando aqui é que você foi ensinado a despir-se dele. Ou seja, a despedir-se dele. A retirar ele você mesmo com suas mãos, com suas ações de uma forma ativa e não passiva. Ou seja, a forma passiva de eu remover... por exemplo, uma camisa, eu simplesmente sentar enquanto alguém está tirando ela de mim. Enquanto a forma ativa seria eu pegar e remover. Passividade não existe no reino de Deus. Nós temos um chamado a ser ativos, a tirar nós mesmos a nossa velha natureza, pois fomos empoderados pela graça do Senhor a poder fazer isso. Ou seja, é algo que você faz depois de ser capacitado pelo Senhor para fazer. Antes da graça, o Senhor ninguém conseguia. Agora, pela graça, podemos sim. E ele continua dizendo que também somos responsáveis em fazer o quê? Em nos revestir do novo homem, da nova natureza. Então, é isso que eu estou te falando, que é uma vida cristã ativa. Você tem que, diariamente, jovem, retirar, despir-se do velho homem e se revestir do novo. Todos os dias a sua velha natureza e a sua nova natureza militam no seu interior. E você não pode ficar passivo nessa guerra. Quem que você vai alimentar todos os dias? Essa é a pergunta que eu faço a você. Você tem se despedido do velho homem e se revestido do novo? Você tem alimentado o novo homem para poder ganhar a guerra contra o velho? Pois até o dia da sua morte, você enfrentará essa luta todos os dias. Por isso você não pode ficar passivo. Por isso você não pode ficar esperando o que será que vai acontecer hoje. Vou cair ou vou viver de uma forma santa? Eu vou deixar os pensamentos me afundarem ou hoje vai ser um dia alegre. Isso não é algo passivo, isso é algo que nós, com passos práticos, podemos determinar nas nossas vidas. Sim, você pode determinar. Você não vai saber o que vai acontecer no seu dia, mas você pode determinar como você vai reagir àquilo que está acontecendo. Nos altos e nos baixos, nós podemos decidir ser alegres. Quando vem as tentações, nós podemos decidir ou nos entregar a eles ou correr, fugir da tentação. É uma escolha. A vida acontecerá, a vida irá vir até você, mas você é quem decide como você vai viver ela.
Glória a Deus, jovem, amém? Então talvez você já está se perguntando, Davi, eu não sei fazer isso. Como que eu vivo de uma forma ativa? Como que eu consigo começar a ser ativo nessa guerra diária? E a Bíblia é clara. A Bíblia diz que é através de quê? A renovação no seu modo de pensar. Se você quer viver uma vida ativa em Cristo, você precisa renovar o seu modo de pensar. Então, o que tem direcionado os seus pensamentos? Isso é o que eu te pergunto hoje. O que tem gerado o seu modo de pensar? A palavra que dá vida ou o mundo que traz morte? E essa é a grande pergunta que eu tenho para vocês hoje. E hoje eu vou te ensinar o modo de pensar que irá te levar a viver o teu chamado e viver uma vida santa e agradável ao Senhor. O que você tem que entender é que fé requer ação. Fé sem obras, fé sem ação está morto. Pois a palavra diz isso em Tiago capítulo 2. E Tiago pergunta para aquele que diz, olha, eu não tenho obras, mas eu tenho fé. Olha, talvez eu não estou vivendo de uma forma boa, mas eu acredito no Senhor. Talvez eu estou ouvindo coisas que não deveria estar ouvindo. Talvez sim eu estou vendo coisas que não deveria estar vendo. Talvez sim eu estou andando com pessoas que eu não deveria estar andando. Mas eu tenho fé em Deus. Mas eu acredito em Deus. Jovens, quantos artistas falam isso? Quantos artistas do funk ou de músicas mundanas estão fazendo um videoclipe com tanta sensualidade, tanta imoralidade, promovendo as coisas do inimigo, e aí em alguma parte da música diz toda a glória a Deus, ou estão recebendo uma premiação, um award, né, um prêmio de música, e dizem, primeiramente queria dar glória a Deus. Nada. Não, eles não querem dar glória a Deus, porque eles não têm verdadeira fé em Deus. Tiago diz, até os demônios sabem que Deus é real. Até os demônios sabem que Deus é rei sobre tudo. Só que isso não é a verdadeira fé. Tiago diz, me mostra então sua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé pelas obras. Ou seja, o fruto da sua fé é o que prova que você tem fé. Fé sim é gerada primeiro no coração e na mente. Uau, acredito no Senhor. Sim, primeiro acontece de uma forma que é acreditar na sua mente e no seu coração. Só que a verdadeira fé é uma fé que foi genuína. Ela é completa pelas obras, como a Bíblia diz. E ela é feita completa pelas ações e pela maneira ativa que nós vivemos. Pois isso é o que prova que realmente temos fé em Cristo. Então hoje, por isso hoje, eu vou dar para vocês passos práticos, ações que vocês podem tomar todos os dias. E eu te digo, jovem, se você não aplica e você não faz o que eu vou te ensinar nesse dia, então não acha que você vai viver uma vida realmente santa e agradável ao Senhor. Não é possível você negar o que eu vou falar hoje e você produzir boas obras e ação que prova a sua fé genuína. Ou é impossível você não fazer o que eu vou falar para você hoje e poder afirmar que você está vivendo de uma forma ativa. Porque se você nega o que eu vou falar hoje, então realmente o que você está dizendo é que você não quer viver a vida que Deus te chamou para viver, que você não realmente acredita que é o melhor para você, que você não realmente acredita que é algo bom e agradável. Então, hoje eu vou provar a sua fé um pouquinho. E eu quero ler Efésios 5. Então, eu vou aqui dividir entre a Bíblia, as minhas anotações. Eu quero ler Efésios 5 hoje com vocês. Hoje eu vou ler bastante. Vamos estudar Efésios 5, dos versos 1 até o verso 20, ok? E eu quero que vocês possam me acompanhar nessa leitura. Então, se você pode abrir sua Bíblia, se você tem seu celular contigo, então abra em Efésios 5, versos 1 a 20. Amém? E durante essa semana vamos estudar mais a profundo esses versos. Mas o primeiro que eu queria fazer é simplesmente começar a ler para o Senhor poder nos direcionar nessa palavra. Porque olha o que diz Efésios 5. Aqui o título de Efésios 5 é Pureza de Vida. Amém, amém, glória a Deus. Aqui diz no verso 1. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele.
Olha, já está começando. Você é um pecador? Não. Você, quem realmente foi transformado pelo Senhor, você não é mais pecador. Esse não é o título sobre sua vida. Você é que? Filho de Deus. Deus não vai voltar no dia final procurando os pecadores. Ele vai procurar os filhos. Amém? Então acredite na natureza que você tem. Uma natureza que é filho. E por isso você deve ser como ele. E ele é que? Ele é santo. Glória a Deus. Verso 2. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Se é dominada pelo amor, como Cristo nos amou, então é dominado por quê? Sacrifício e entrega. Glória a Deus. Como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Glória a Deus, jovem. A sua vida é um sacrifício, é uma entrega. E por isso tem coisas que hoje você vai ter que entender que você precisa sacrificar e entregar ao Senhor. Verso 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Olha quão fortes são as palavras de Paulo. Nem deve ser o que? Assunto entre vocês. Não usem palavras indecentes, jovens. Não digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Glória a Deus. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de que? Idolatria. Jovem, é por isso que eu digo para você, para de se chamar de pecador, pois essa não é mais a sua natureza. A Bíblia diz, fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo uma pessoa que seja imoral. Uma pessoa que seja quê? Um pecador. Você não é mais pecador. Pare de pensar com a mente de pecador. Você é filho e você tem que agora renovar o seu modo de pensar e dizer, como eu sou filho, eu vou viver como Cristo. Eu vou me entregar como Cristo. Eu vou me tornar um sacrifício, assim como Jesus se tornou. Amém? E aqui vem verso 6. Vivendo na luz. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Verso 7. Portanto, e aqui vem o nosso primeiro ponto de ação que eu quero dar para vocês. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Ou seja, antigamente vocês tinham uma velha natureza. Agora vocês pertencendo ao Senhor, têm uma nova. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Olha o que diz verso 7, voltando um pouquinho. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Primeiro que eu queria te dizer é que a maneira de pensar, se você está notando, esse é o primeiro ponto da pregação. Amém? Que a maneira de pensar do velho homem é: eu vou andar com quem me traz diversão, prazer e com quem eu acho legal. Eu vou andar com pessoas legais, eu vou me rodear com pessoas, sim, são do mundo, só que eles são de boas. Mas a forma que a nova natureza pensa é: meus irmãos, meus pais, minha família e meus amigos são aqueles que fazem a vontade do Senhor, assim como Jesus falou. As pessoas que te rodeiam, jovem, eles vivem vidas que agradam ao Senhor? Aqui diz em verso 10, procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Então, as pessoas com quem você anda diariamente, os seus colegas, os seus amigos, as pessoas com quais você mais tem intimidade, as pessoas com quais você se rodeia, eles vivem de uma forma que agrada ao Senhor? Eu vou te dizer algo forte hoje, que a Bíblia e a ciência comprovam que é praticamente impossível você andar e permanecer num certo ambiente
sem ser influenciado por ele. Pois muitos jovens querem falar, não, eu tô andando com essas pessoas, mas eles não estão me influenciando. Na verdade, eu estou sendo a influência. Deixa eu te falar hoje e te comprovar cientificamente e biblicamente que isso é um perigo. Que isso é altamente perigoso até para os homens mais santos do Senhor. É praticamente impossível você andar e permanecer num ambiente sem ser influenciado por ele. E existe uma prova científica que foi feita nos anos 1900 e pouco, que se chama o Solomon Asch Test. Eu quero que você veja essa analogia e que você entenda que isso é provavelmente o que você já está vivendo. Você vai ouvir isso e talvez você vai pensar, caramba, isso faz muito sentido para mim. Olha, experimentos como os estudos de conformidade de Solomon Asch mostram que as pessoas tendem a se conformar com a opinião da maioria, mesmo quando sabem que a maioria está errada. Isso demonstra a forte influência social. Então, o experimento que foi feito pelo esse Solomon Asch para comprovar que mesmo algo sendo errado, quando você está dentro de uma maioria, você vai escolher o que é errado. O Solomon Asch, ele lotou uma sala e fez uma prova em grupo, ok? Então, ele lotou uma sala com participantes. A prova era o seguinte: no lado direito de um quadro ou de uma imagem grande da tela, tinha uma linha de um certo tamanho, ok? Então, você tem uma tela, tem uma sala lotada com participantes para esse experimento. E aí você tem uma tela grande. E em uma parte da tela tem uma linha. E essa linha tinha um certo tamanho. E do outro lado, o lado esquerdo da tela, tinha 3 linhas de diferentes tamanhos. E um dessas linhas, dos 3 diferentes tamanhos, era igual, o mesmo tamanho, à linha da esquerda. Então vamos dizer que essa se chama linha teste, ok? E essas 3 são linha A, B e C. A ideia da prova era as pessoas do grupo escolher qual era a linha que era igual à linha teste. Então a linha teste era igual à linha B. Só que, e era muito óbvio, era muito claro. É assim, você olha e fala, não, é óbvio que é linha B. Aí a resposta certa era B, e era bem óbvio. Só que todos na sala, menos uma pessoa, eram atores, ou seja, eram pessoas conduzidas em conjunto a fazer o quê? A escolher a opção errada. Então você está numa sala lotada, tinha uma pessoa lá que não sabia o que estava rolando, e o resto das pessoas estavam dentro do experimento, estavam sendo conduzidos a escolher o quê? A opção errada. E entre todos os experimentos que fizeram, onde o Solomon Asch perguntava, ok, qual é a linha certa? Qual é a linha que é igual à linha de teste? 65% das vezes, quando a sala escolhia a resposta errada, os participantes, mesmo sabendo que a resposta certa era óbvia, se conformavam a escolher o errado. Então, essa pessoa que não sabia o que estava acontecendo estava lá. E ele mesmo olhando e falando, mano, assim, impossível todo mundo estar escolhendo a linha A. É óbvio, gente, que é B. Só que ele era a minoria. Ele estava rodeado por pessoas que estavam programadas a fazer a escolha errada. Mesmo sabendo o que era certo, estavam escolhendo o errado. E 75% das vezes, essa pessoa, sabendo o que era obviamente certo, assim, era muito óbvio, escolhia a resposta errada para se conformar com as pessoas que estavam ao seu redor. Esse comportamento humano, ele é comprovado não somente nos humanos, mas também nos animais. Você pode ir estudar isso e você vê que a ciência nos ensina que é praticamente impossível não ser influenciado pela maioria ou o ambiente onde você está. Por isso, as pessoas, os coaches do mundo vão te falar muito sobre isso. Me diga com quem você anda, eu te direi quem você é. Você é a suma das 5 pessoas que te rodeiam. O mundo sabe disso. E agora veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos
sofrerá o mal. 1 de Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem as boas maneiras. Jovem, Paulo não está sendo claro o suficiente para você? Não deixe se enganar dizendo que você não está sendo influenciado pelo esse grupo de amizades que você tem se rodeado. Não deixe se enganar. Se você anda com pessoas tolas, você em torno se tornará um tolo. Ou seja, se você anda com pessoas da velha natureza, você também se conformará às decisões e às escolhas da velha natureza. Mas aqui é onde algo incrível. A Bíblia também nos diz que quem anda com os sábios se tornará sábio. Então, se você quer viver uma vida santa e agradável ao Senhor, então se rodeia com pessoas que agradam ao Senhor. Se rodeia com pessoas que vivem de uma forma santa e agradável ao Senhor. A Bíblia diz, e a Bíblia e a ciência comprovam, que andar com pessoas que não sabem escolher bem, pessoas que não agem em sabedoria, em santidade, pessoas que não vivem uma vida consagrada de fato ao Senhor, irá fazer você cair também, irá te corromper. Não acha que você é o especialzinho do mundo que vai conseguir quebrar as leis universais estabelecidas por quem? Por Deus. Essas são leis bíblicas e científicas. E quem é o Criador da ciência? Pois quem mais seria do que o próprio Criador do universo? Você se acha mais forte do que as leis escritas no DNA do universo pelo Criador do mundo? Jovem, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O grande erro que o mundo faz em seu modo de pensar é dizer o seguinte: muitos irão dizer que Jesus era amigo de pecadores. Só que isso não é verdade. A Bíblia não diz que Jesus era amigo de pecador. A Bíblia diz que os fariseus, ok? Os fariseus iam e para insultar a Jesus, para descredibilizar o ministério de Jesus, eles o chamavam de amigo de pecadores. Mas a verdade é que eles falavam isso porque eles viam Jesus rodeado por mulheres que um dia eram prostitutas, por homens que um dia eram ladrões e assassinos, por homens que um dia eram cobradores de impostos. Eles viam Jesus rodeado por pessoas que um dia tinham uma nova natureza. Mas o que esses fariseus não queriam admitir é que as pessoas que seguiam Jesus sempre eram transformadas. Nós sabemos que quando a pessoa não queria mudar da sua forma de viver, Jesus não tinha dor em dizer: você não é digno de se chamar meu discípulo. Você quer continuar no seu pecado? Então vá, mas não fique perto de mim. Pois isso não é aceitável. Viver de uma forma inagradável ao Senhor e querer andar com Ele. Se Jesus realmente tivesse sido amigo de pecadores, Ele teria andado com os fariseus. Porque os fariseus eram pecadores que não queriam ser transformados por Jesus. Queriam continuar de viver da sua forma religiosa. Eles eram hipócritas que falavam para as pessoas não viver de uma forma e eles mesmos viviam dessa forma. E eu quero te falar, jovem, se você anda diariamente com pessoas do mundo ou da igreja e essas pessoas não estão deixando os seus pecados, eles não estão vivendo de uma forma nova e santa, é porque você não está sendo nada como Jesus. Não, Davi, eu estou nesses ambientes para justamente ser a boa influência. Bem, essas pessoas têm mudado? Eles têm se conformado à sua forma de viver? Ou você tem se conformado à forma de viver deles? Pergunte isso. Porque se eles não têm sido transformados, é porque você não está sendo nada como Jesus. E você precisa ser firme. E essas pessoas precisam saber da sua posição. E você precisa se rodear com pessoas que sim andam de uma forma santa e agradável ao Jesus. Agora, obviamente isso não significa que não podemos falar com pessoas do mundo. Isso não significa que não podemos agir com amor para pessoas com o mundo. Eu não estou falando sobre interação diária com o mundo.
Pois se você, a Bíblia mesmo diz, para isso não acontecer, para nós não ter assim uma dia cotidiana com o mundo, teríamos que sair do mundo. Mas o que estou falando hoje é com as pessoas que você tem intimidade, com as pessoas com quem você abre, com as pessoas com quem você anda, com as pessoas com quem você se rodeia, você se divirte, você tem amizade. É possível ter uma amizade com o mundo e também ter uma amizade com a noiva, com Deus? Certamente não é. E a verdade é que quem andava com Jesus e com quem Jesus andava não permanecia igual. Então, jovem, esse é o primeiro passo ativo que você precisa fazer. Você precisa ativamente remover as pessoas erradas da sua vida e se rodear com as pessoas certas. Então, bem-vindo a um lugar cheio de jovens que estão com o mesmo alvo que você está. Gente, nós temos grupos de WhatsApp, nós temos as nossas redes, nós temos o devocional diário. Tem um lugar onde você pode se encontrar e se rodear com jovens vivendo de uma forma santa e agradável. Amém? O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que a antiga forma de pensar sobre o pecado eu preciso esconder o que eu fiz. É assim que o homem é. Desde o momento de Adão e Eva, eles se esconderam. E Deus perguntou por que se escondem. Enquanto o novo homem pensa, eu preciso confessar e trazer à luz o meu pecado, as minhas falhas, o que eu fiz. E nós vemos isso continuando em Éfesos 5, verso 11. Diz assim: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, ou seja, Deus, aqui a palavra Paulo está dizendo, não participem das coisas. Ok, você entende isso, você não deve participar das coisas do mundo, as coisas da escuridão. Mas agora isso não é de uma forma passiva. Olha da forma ativa. Paulo está falando aqui de um verbo. Tragam todas as coisas para a luz. Traga tudo, as tentações, os pensamentos, os pecados, pois é vergonhoso até falar. Perdão, retifico. Verso 12. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Verso 14. Porque o que é claramente revelado se torna luz. Jovens, isso é uma chave que Deus deixou para nós. Confissão de pecados. Olha, essa contabilidade que você deveria ter com um líder, com uma pessoa espiritual, isso não é religiosidade. Isso não é um ministério autoritário. Não, isso é um princípio bíblico que nós deveremos trazer tudo à luz, porque o que é revelado à luz se torna luz. Ou seja, jovem, aquilo que você tem escondido por tanto tempo, aquilo que tem trazido tanta vergonha para o teu coração quando você pensa nisso, aquilo que tem te perturbado e não tem te deixado, e quando você vai orar, quando você vai fazer seu devocional, você sente a condenação de Satanás. Isso você pode trazer à luz e ser transformado em luz. Você não irá ser condenado, pois Deus não enviou Jesus para nos condenar. Ele o enviou para nos perdoar, para nos lavar. Não há condenação em Cristo Jesus. Se você realmente está em Cristo Jesus. Eu sempre falo no dia final, como meu pastor Cris nos ensinou. Jesus não veio para condenar, mas Ele virá. Ele não veio para julgar, mas Ele virá. E agora é a oportunidade que você tem para confessar os seus pecados. Que sim, no momento é vergonhoso. No momento causa uma tristeza, um arrependimento que vem do Senhor no seu coração. Mas esse é o processo de você ser avivado. De você ir de ser uma pessoa que estava com seus frutos podres, como aprendimos em uma das primeiras palavras do Youth. Você pode voltar a aprender sobre, o título é frutos, né? Que você pode ir de uma pessoa que está com seus frutos podres, morrendo, a ser uma pessoa frutífera, no nome de Jesus Cristo, com algo tão simples como confissão de pecados. Jovem, enquanto você esconde o seu pecado, enquanto você não confessa aquilo
que talvez você tenha muita vergonha em confessar, essa vergonha vai pertencer a ti. Essa vergonha será sua. Mas o dono dessa vergonha, o dono do pecado, aquele que realmente a essa vergonha pertence, é Satanás. E por enquanto você está guardando e escondendo essa vergonha para ele. Ele diz, guarda isso, não fale para ninguém. Você fala, ok. Mas você tem uma opção a trazer tudo isso à luz. E não precisa pertencer mais a ti. Pois quando você traz a luz, você se torna luz. E isso é removido e lançado como um peso nos pés de Satanás que irão afundar ele no lago de fogo. Confessar, expor e se arrepender. A melhor forma de parar o pecado é justamente expondo ele. Então, essa é outra coisa. Quanto mais você confessa, menos você irá pecar. Porque você sabe, antes de pecar, que você irá confessar isso. Você sabe, antes de pecar, que você não deveria estar fazendo isso. Então você para. Tiago 5,16. Eu vou deixar vocês com 4 versos aqui. Então escreve eles. O primeiro, Tiago 5,16. Confessem, pois, uns aos outros as suas faltas e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderoso e eficaz. Ou seja, você tem que confessar a homens justos. A homens que não irão te condenar, que não irão fazer algo autoritário contigo, mas sim irão te lavar, irão te purificar, irão te ensinar como viver uma forma agradável ao Senhor, irão orar para você. Então, Tiago 5, a palavra diz, confessa. Em 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará os pecados e nos purificará de toda injustiça. Você quer viver uma vida pura? Então confesse os seus pecados. Mateus 3:6. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Amém, jovem? Então fica claro, a Bíblia diz que o nosso dever como cristão ativo é de confessar. Amém? Então, primeiro, muda as pessoas com quem você anda. E segundo, confessa. Ou seja, isso também requer você estar debaixo de uma liderança que irá te ajudar nessa confissão. E eu quero te deixar com 2 de Coríntios 7:10. O arrependimento que vem de Deus leva à salvação, sem remorso, mas o arrependimento do mundo leva à morte. Ok? Então, quando você é arrependido como o mundo, que você se arrepende e quer esconder, isso leva à morte. Mas quando você tem um arrependimento genuíno, onde você vem diante de Deus e você diz, eu errei, Deus, lava-me, purifica-me e me ajuda a viver de uma forma pura. Então isso te levará sim. Isso leva à salvação. Palavras bíblicas, não palavras do Davi. Amém? E o terceiro ponto que eu quero deixar vocês aqui, se continuamos lendo, vamos achar. Verso 14, vamos continuar. Em Éfesos 5. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Glória a Deus. E verso 15 diz, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha, isso aqui já foi falado praticamente 3 vezes. Primeiro, em verso 10, procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Verso 15, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. E verso 17, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E o último e terceiro e último ponto é que a forma de pensar, não, antiga, escrevi aqui, fiquei tudo confundido. A antiga maneira de pensar era: o que eu quero fazer com que minha vida? Uma pergunta: o que eu quero fazer com a minha vida? O que vai me fazer feliz? Enquanto o novo homem, a nova maneira de pensar é: o que Deus quer de mim? Será que você tem feito essa pergunta?
E eu não estou falando sobre uma pergunta passiva, eu estou falando de uma pergunta ativa. O que Deus quer que eu faça? A Bíblia diz descubra. A Bíblia diz procure. Então, o que nós precisamos ter para isso? Nós precisamos ter uma vida de devocional diária com o Senhor. Todos os dias, a primeira coisa que nós deveremos fazer ativamente é procurar o Senhor. É de extrema importância conhecer a vontade do Senhor. Jovem, é muito importante você conhecer e entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pois Jesus diz em Mateus 7, verso 22, que muitos irão dizer para ele, não preguei em teu nome, não evangelizei no teu nome, não libertei pessoas em teu nome, ou seja, não vivi o que muitos acham que é a tua vontade, e ele dirá para eles, afasta-se de mim, eu não os conheço, apenas aqueles que fizeram a vontade do meu Pai que está nos céus, entrarão no reino dos céus. Então por isso é importante todos os dias você procurar o que agrada o Senhor. Então você precisa ter uma vida de devocional com o Senhor. Isso não é uma pergunta. Eu não consigo ver uma pessoa apaixonada com Jesus que não está apaixonado com a Bíblia. Eu não consigo ver uma pessoa que diz, Jesus, eu quero te seguir, que não deseja seguir as Escrituras todos os dias. Eu não consigo ver uma pessoa dizendo, Jesus, eu quero me entregar a ti, se não se entrega aos ensinamentos das Escrituras todos os dias. Faz sentido uma pessoa apaixonada com Jesus não procurar ele dentro das Escrituras todos os dias? Pois Jesus é a palavra feita homem. Ele foi feito homem. A palavra foi feito carne e andou conosco. E aquele que ama o homem que é Jesus tem que também amar a palavra que é Jesus. Então, como que eu faço para saber a vontade de Deus? Como eu consigo ouvir Deus falar comigo? Você precisa começar a conhecer as Escrituras. Eu quero te contar uma história, uma analogia que eu uso muito quando as pessoas me perguntam, Davi, como eu faço para ouvir a Deus? O pastor Cris, ele fez uma pregação incrível sobre as diferentes formas que nós ouvimos a Deus. Nós podemos ouvir a Deus audivelmente, ok? Tem pessoas que têm esse dom. Eu não tenho esse dom de ter ouvido a Deus assim falar comigo audivelmente. Aqueles que são parte da Online World Church sabem que temos profetas que ouvem a voz de Deus sobre nós e nos direcionando. Então é ouvir a Ele audivelmente, e alguns ouvem Ele audivelmente e passam isso para nós. Então você pode ouvir Ele através dos profetas, ou seja, através dos cultos de sábado, através dos cultos de terça do Online World Church. Nós sabemos que Deus usa a boca do nosso pastor, o pastor Cris. Também às sextas-feiras no Step One ele usa a boca do pastor Lucas para falar conosco, e você tem que ter fé que é Deus falando contigo. E tem várias outras formas. Alguns sentem o Espírito Santo colocar algo no seu coração, e de uma forma isso também é o Espírito Santo se comunicando conosco, Deus se comunicando conosco. E uma outra forma é através das Escrituras, ou seja, é a forma que todos nós temos acesso. Não precisamos esperar para isso acontecer, nós podemos entrar e ouvir a Deus falar conosco através daquilo que Ele deixou escrito para nós. E eu quero te dar uma analogia, sabe? Nos Estados Unidos eu jogava muito futebol, e nos Estados Unidos é muito comum, assim, e todos os domingos pela manhã eu ia jogar futebol junto com meu time de futebol. Era 11 contra 11 e cada pessoa tinha sua família lá. Então, se você pensa, eram umas 30 famílias lá no campo de futebol, e cada filho, né, ouvia a voz do seu pai ou da sua mãe gritando para ele, também a voz do seu coach, muitas vozes, e não somente a voz dos seus... Cada filho está ouvindo a voz do seu pai, mas também você está ouvindo todos os gritos. Fulano de tal faz tal coisa, e outro fulano de tal faz, passe a bola, chute a bola, pá, 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 pá. Tantas vozes. Como que é que em meio de todas essas vozes nós naturalmente conseguimos tão nitidamente ouvir a voz dos nossos pais? Em meio de todos esses gritos, em meio de todo esse barulho, eu conseguia ouvir quando meu pai estava falando comigo, quando o grito veio da boca do meu pai.
E é porque eu tinha intimidade com Ele. Porque eu sei da forma que meu pai fala, porque todas as manhãs, quando eu acordo, eu via o meu pai lá na mesa de café de manhã. E na mesa da cozinha eu entrava e eu tinha o meu momento com meu pai. Porque todos os dias eu passava andando com meu pai, falando com meu pai, ouvindo meu pai, sendo ensinado pelo meu pai. E a voz dele se tornou algo que eu reconhecia. É muito fácil reconhecer a voz de com quem você anda. E se você não reconhece a voz de Deus, jovem, talvez é porque você não anda o suficiente com Ele. Talvez é porque você tem mais intimidade com as vozes desse mundo do que com a voz do seu próprio Pai. Então, se em meio do jogo, em meio da vida, em meio dos gritos, em meio de todo o barulho, de todas as opiniões do mundo, você quer ouvir a Deus, você precisa ter uma vida de devoção, de oração, de leitura, de comunhão com pessoas que fazem essas mesmas coisas. Você tem que ouvir as palavras dos profetas, dos mestres, dos pastores que Deus estabeleceu para falar conosco. E eu quero te deixar com uma última dica. Davi, eu faço meu devocional quando eu volto para casa. Eu faço meu devocional antes de dormir. Você já tocou algum instrumento? Talvez sim, talvez não, mas você sabe que um violão, ele precisa estar afinado para soar bem. Faz sentido um artista, por exemplo, um violonista, fazer toda uma sinfonia, fazer toda uma orquestra, né? Orquestra, não sei como você diz. Tocar toda a sinfonia e no final dizer, beleza, agora eu vou afinar meu instrumento. Isso não faz sentido. Pois para poder usar o instrumento de uma forma agradável ao ouvido, ele tem que ser afinado antes de tocar. Então não faz sentido você, depois de ter passado um dia onde você está exposto às flechas do inimigo, aos planos de Satanás, às coisas, tentações desse mundo, não faz sentido, depois de você ter andado por todo esse dia, aí você querer afinar o seu espírito. Não faz sentido. O que faz sentido, você acordar e a primeira coisa você fazer é entrar e alimentar o teu espírito, pois certamente existe uma guerra entre o velho homem e o novo homem. E quem ganha essa guerra é aquele que você escolhe alimentar. Diga para mim o que você está fazendo no teu dia, e eu direi para você se você está andando no velho ou novo homem. Ou eu direi para você certamente se você irá cair ou não. Pois só tem tanto tempo que você pode andar alimentando o velho homem e tentando não cair nos padrões e a forma dele. Jovem, se você quer viver de uma forma ativa em Cristo, você precisa alimentar o novo homem. E eu finalizo com Romanos 12, 1 a 2. O verso 1. Portanto, irmãos, eu rogo, ou seja, eu suplico, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, verbo ativo, ofereça a tua vida, jovem, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, em outras palavras, em outras versões, esta é a verdadeira adoração. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como a Bíblia se complementa. Olha como a Bíblia se completa sozinha. A palavra hebraica para santo é Kodesh e vem da raiz da palavra Kadash. Em termos mais simples, significa ser separado para um propósito específico. Jovem, o Senhor te chamou e te separou para um propósito específico. E isso é para você viver de uma forma santa e agradável e voltar a ter intimidade com Ele. Esse é o resumo do Evangelho. Lindo falar isso, o resumo. Depois de 4 cultos poderosos, esse foi uma forma de resumir o Evangelho. Nós tínhamos uma antiga natureza, nós éramos pecadores, nós vivíamos de uma forma que nos afastou
da santa presença do Senhor. Mas o Senhor, pelo seu amor, quis tanto nos aproximar de novo à sua intimidade. Então ele enviou o seu Filho unigênito, que se tornou um filho primogênito, que se entregou como um sacrifício vivo para nós. Ele pagou o preço que nenhum homem poderia ter pago, e ele entregou para nós, ele deu para nós a oportunidade de receber da graça e de viver de uma nova forma, receber a graça gratuita, receber o dom, o presente gratuito do Senhor e ser transformados para hoje nós andarmos nessa nova vida, nós andarmos nessa nova forma de viver, nós nos separarmos para o propósito de Deus. E o propósito eterno de Deus é de nos santificar, nos purificar, nos dar um novo corpo, um corpo glorificado, para que possamos passar uma eternidade com Ele, vivendo e produzindo boas obras. Amém, jovem? E a minha pergunta para você é: você quer viver isso? Você quer ser transformado pela graça e realmente viver uma vida ativa no Senhor? Será que você tem pessoas para te ensinar a viver dessa forma? Certamente aqui nesse ministério tem pessoas que estão dispostos a te abraçar, a te receber. Olha, nós temos um cadastro na descrição desse culto. E se você fazer esse cadastro, vai ter umas perguntas lá, um cadastro para os nossos membros, mas você pode fazer esse cadastro porque nós simplesmente queremos fazer uma ligação contigo. Queremos te dar a oportunidade para você poder, sim, abrir o seu coração, para você poder confessar, mas também para você poder ser ensinado. Nós queremos discipular a sua vida se você não está sendo discipulado. Ou se talvez você está vendo que o discipulado que você tem não está te levando a viver da forma que você acabou de aprender que você deveria estar vivendo. Jovens, se você precisa disso, estamos com braços abertos para te receber. Os jovens que já estão recebendo isso, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, jovens do OC Youth, quão abençoados vocês têm sido pelos esses discipulados. E bem, eu quero terminar orando que nós possamos finalizar e viver a boa luta, né? Combater o bom combate, finalizar essa maratona que é a vida, né? E chegar até o final e poder ouvir as palavras do Senhor: bem feito, servo bom e fiel. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, porque você nos conduziu a aprender sobre o teu poder, a mensagem que é o teu poder, que é o Evangelho. O poder para nos santificar, para nos purificar, para nos lavar e para nos trazer de volta à intimidade contigo. Deus, eu sei que esses jovens aqui desejam viver uma eternidade em intimidade contigo, assim como eu desejo. Mas que esses desejos sejam mais do que apenas pensamentos ou sentimentos, mas que esses desejos venham se tornar fruto verdadeiro e que esses jovens possam agir de acordo com tudo aquilo que eles têm ouvido. Pai, eu peço que você venha dar forças para esses jovens tomarem e fazerem as decisões que deveriam tomar e fazer. Que eles possam se rodear com as pessoas certas. Que eles possam se colocar debaixo de lideranças de homens justos, homens santos, para que eles possam trazer e expor toda a luz e andar na luz, e que eles possam aprender a ter uma vida de devoção a Ti, Pai. Que eles possam aprender a ouvir a Tua voz através das Escrituras. Pai, é em Teu santo nome que eu abençoe essas pessoas com essas palavras e com essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Jovem, glória a Deus, a palavra de hoje foi um pouquinho mais extensa, mas é porque foram passos práticos que você deve tomar. E, sabe, eu diria para você, a melhor forma para você viver esses passos práticos de verdade e de fato é vindo conosco nesses devocionais diários que eu estou fazendo, que o Senhor me levantou para fazer, justamente para não simplesmente dizer, ok, vai lá e faça isso, mas para eu poder dizer, venha e eu te ensinarei, te conduzirá a viver dessa forma. Então, se você quer isso, se você quer se rodear com pessoas que vivem aquilo que foi falado hoje,
fique conosco. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, entre no nosso canal, entre nos nossos grupos, entre na descrição e faça o seu cadastro. Faça o que for necessário para você não perder aquilo que o Senhor está fazendo nessa geração que acabou de aprender o verdadeiro evangelho. E essa será a mensagem que levarão até os confins da terra. Amém, jovem? Até a próxima. Eu estou indo para as nações. Quem vai comigo? Coloque aí, #eu irei. Tchau, tchau.